Você é médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta ou atua em outra atividade da saúde e colocou um Prolabore bem baixo apenas para pagar menos INSS? Então existe um ponto importante que precisa entrar nessa conta. O seu Prolabore também pode influenciar o fator R e, consequentemente, o anexo usado na tributação do Simples Nacional. Só que existe um erro muito comum: achar que basta pegar 28% do faturamento, transformar tudo em Prolabore e pronto. Não é assim que funciona. Aqui quem fala é Pedro Ferraz, contador da CF Ferraz Conte, e nesse vídeo eu vou explicar o que realmente entra no fator R, como o Prolabore interfere no cálculo e por que aumentar o Prolabore sem simulação pode trocar um imposto pelo outro. Prolabore é a remuneração paga ao sócio pelo trabalho que ele exerce na empresa. Ele não é a mesma coisa que distribuição de lucros. O Prolabore possui tratamento previdenciário e pode também gerar imposto de renda da pessoa física, dependendo do valor e das regras aplicáveis. Já a distribuição de lucro segue outra lógica e depende da existência de resultado e da escrituração adequada. Na prática, muitas empresas escolhem um Prolabore muito baixo olhando apenas para o INSS. O problema é que, para algumas atividades do Simples Nacional, essas escolhas também conversam com o fator R. Prolabore entra no fator R? Sim, para as atividades sujeitas ao fator R, a folha considerada no cálculo inclui salários e retiradas de Prolabore, além dos encargos previstos na regra. O cálculo compara a folha dos 12 meses anteriores com a receita bruta dos 12 meses anteriores. Se o resultado for igual ou superior a 28%, as atividades abrangidas são tributadas pelo anexo 3. Se ficar abaixo de 28%, vão para o anexo 5. Também é importante saber o que não entra. Distribuição de lucros e aluguéis não compõem essa folha para o fator R. Porque o Prolabore muito baixo pode mudar a tributação. Imagine uma empresa de um profissional da saúde que não possui empregados e tem uma folha muito pequena. Se o faturamento cresce e a folha não acompanha, o percentual do fator R pode cair. Se essa empresa estava muito próxima do limite de 28%, ela pode sair do anexo 3 e ser tributada pelo anexo 5 naquele período. Isso não significa que todo profissional deve aumentar o Prolabore. Significa que Prolabore, folha, faturamento e tributação precisam ser analisados juntos. Posso simplesmente colocar 28% do faturamento como Prolabore? Não, é uma boa forma de fazer planejamento. Primeiro, porque o fator R não olha apenas o mês atual. Ele considera uma janela móvel de 12 meses com regras específicas para empresas em início de atividade. Segundo, porque o número não é apenas o Prolabore. Existem outros valores de folhas e encargos considerados pela legislação. Terceiro, porque aumentar o Prolabore pode aumentar a contribuição previdenciária e, dependendo do valor, imposto de renda da pessoa física. Por isso, a análise deve comparar a economia potencial no Simples com os demais custos gerados. Um exemplo didático. Vamos usar um exemplo apenas para entender a lógica. Imagine uma clínica que acumulou R$ 360 mil de receita nos últimos 12 meses. Para alcançar exatamente 28% do fator R, a folha considerada na regra teria que representar R$ 100.800 no mesmo período. Mas atenção, isso não significa que o sócio deve simplesmente retirar R$ 8.400 de Prolabore por mês. A folha pode ter empregados e encargos. Os valores variam mês a mês e o custo tributário do Prolabore também precisa entrar na simulação. O objetivo do exemplo é mostrar que o planejamento precisa ser feito com os números reais dos 12 meses, não com uma regra pronta. Anexo 3 e anexo 5, por que essa diferença importa? Na primeira faixa, o anexo 3 começa com uma alíquota nominal de 6% e o anexo 5 começa com 15,5%. Conforme o faturamento é acumulado, aumenta a alíquota efetiva, muda de acordo com as tabelas. Por isso, o fator R pode ter um impacto relevante,
mas nem sempre permanecer no anexo 3 a qualquer custo será a melhor decisão. O contador precisa olhar a carga total do DAS, do INSS, eventual IR sobre o Prolabore, folha, margem, distribuição de lucros e projeção de faturamento. O fator R muda todo mês. Outro ponto importante é que o fator R não é uma escolha feita em janeiro e esquecida até dezembro. A janela de 12 meses se movimenta. Entra um mês novo, sai um mês antigo. O faturamento pode crescer, a empresa pode contratar ou desligar funcionários e o Prolabore pode ser alterado. Por isso, empresas próximas de 28% precisam de acompanhamento recorrente. Um planejamento feito há 6 meses pode não refletir a situação atual. E o Prolabore e distribuição de lucro não são a mesma coisa? Outro erro é retirar praticamente tudo como distribuição de lucros e tratar o Prolabore como um detalhe. Além das regras societárias, contábeis e previdenciárias envolvidas, a distribuição de lucros não entra na folha do fator R. Uma política de remuneração dos sócios deve ser coerente com a atividade exercida, a realidade financeira da empresa e a documentação contábil. Agora, quando fazer uma simulação? Eu recomendo revisar o fator R, principalmente quando o faturamento cresce, quando a empresa se aproxima dos 28% e quando existe mudança relevante no Prolabore, quando são feitas contratações ou desligamentos e antes de alterar a estrutura de remuneração dos sócios. A pergunta não é qual é o menor Prolabore possível. A pergunta é qual estrutura gera o melhor resultado total e continua correto para a realidade da empresa. Prolabore entra no fator R? Sim, as retiradas de Prolabore integram a folha considerada junto com os demais valores previstos na regra. Distribuição de lucros entra no fator R? Não. Distribuição de lucros e aluguéis não são considerados nessa folha. Fator R de 28% significa colocar 28% de Prolabore? Não. O cálculo usa folhas e encargos de 12 meses anteriores divididos pela receita bruta dos 12 meses anteriores. Aumentar Prolabore sempre reduz imposto? Não. Pode ajudar determinadas empresas a alcançar anexo 3, mas também aumenta outros custos. É necessário uma simulação completa. Se você é profissional da saúde e hoje não sabe qual é o fator R da sua empresa, se o Prolabore está coerente ou se a empresa está no anexo mais adequado, esse é um ponto que merece revisão. Aqui na CF Ferraz Conte, nós analisamos faturamento, folha, Prolabore, fator R e projeção tributária para identificar a estrutura mais adequada para cada empresa. Os contatos estão na descrição. Eu sou Pedro Ferraz, contador da CF Ferraz Conte. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com outros profissionais da saúde. Até a próxima vídeo.